Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos ver hoje sobre o segundo preceito da Igreja, questão 483. A questão 483 nos pergunta: que nos manda a Igreja com as palavras do segundo preceito confessar-se ao menos uma vez cada ano? Com as palavras do segundo preceito, confessar-se ao menos uma vez cada ano, a Igreja obriga todos os cristãos que chegaram ao uso da razão a receber uma vez ao menos em cada ano o sacramento da penitência. Então é o seguinte: nós, batizados com o uso da razão, aqui não está dizendo que quem fez a primeira comunhão, hein? Isso é coisa do modernismo. Na tradição católica, ou seja, na Igreja Católica como ela sempre foi, todos os batizados podem se confessar. Outra coisa é receber a primeira comunhão. São dois sacramentos distintos. Então, por exemplo, uma criancinha que a gente não sabe se tem uso de razão, isso acontece, né? Aparecem umas coisinhas desse tamanho, e você olha ali, está de joelho, a gente atende a confissão. E tem uns que não têm uso de razão, a gente dá uma bênção, eles voltam, mas tem que deixar aí, hein? É tão simpático. E tem outros que têm uso de razão e se confessam direitinho, hein? Aí sai como qualquer outro penitente. Mas só que não podem ainda fazer a primeira comunhão, porque eles estão estudando catecismo. Você vê que a Igreja está falando aqui, os que têm uso de razão, batizados com uso de razão, que tem que se confessar uma vez por ano, senão isso daqui é pecado mortal. Não está falando de quem fez a primeira comunhão. É claro o preceito. Porque é o seguinte, nós vamos cada um tem a seu modo, na sua vida espiritual, a quantidade de confissões que faz. Uns fazem uma vez por mês, uma a cada 2 meses, quem tem possibilidade faz mais frequente, tem gente que uma vez por semana. Mas a Igreja não está aqui falando que é somente uma vez por ano, não. Ela está dizendo que uma vez por ano, se não fizer, pelo menos uma vez, peca mortalmente. Agora podemos nos confessar muitas mais vezes, mas ela não está obrigando, aí é a necessidade de cada alma. Então, olha só, com as palavras, confessar-se ao menos uma vez cada ano, a Igreja obriga, isso daqui é uma ordem, a todos os cristãos que chegaram ao uso da razão a receber uma vez ao menos em cada ano o sacramento da penitência. Então essas crianças que a gente não sabe, manda, aí o padre vai ver se tem uso de razão, atende como qualquer outro réu, e se não tiverem, ele vai sair com uma bênção, mas tem que fazer as crianças confessarem, sim, senhores. Qual é o tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual? O tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual é a Quaresma, segundo o uso introduzido e aprovado em toda a Santa Igreja. Então, aqui, depois vamos ver que tem outro mandamento que manda comungar, né? Uma vez pelo menos por ano. Mas então a Santa Igreja em cada país tem o tempo da desobriga, chamada antigamente, que a pessoa tinha que se confessar e comungar para cumprir esses 2 mandamentos da Igreja, da confissão anual e da comunhão pascal. Normalmente, 2 de fevereiro até a festa da Santíssima Trindade. Então nós temos aí praticamente quase 4 meses, né? 2 de fevereiro, março, abril, maio, mais 3 meses uns quebrados, para cumprir uma confissão e uma comunhão. Não está dizendo que tem que ser dia de domingo. Ela mandou confessar no tempo e deixou o tempo determinado, mas não o dia. Então se cumpre com essa obrigação. Aí abarca a Quaresma, né? A festa da purificação, o 2 de fevereiro, está aí entre 70ª e 50ª, às vezes já quase dentro da Quaresma. Porque diz a Igreja que nos confessemos ao menos uma vez cada ano? A Igreja diz ao menos para dar a conhecer o seu desejo de que nos aproximemos desse sacramento com mais frequência. Então, assim, quem não ficou um ano sem confessar, pecou mortalmente, sim, senhores.
Agora, se não teve sacerdote, isso é outros 500, porque ao não ter sacerdote, eu estou impossibilitado de cumprir uma lei da igreja, então eu não tenho pecado. Por isso, tenho por outras razões, né? Temos que lembrar que a igreja é uma mãe, seus mandamentos estão em vigor e nos obrigam quando nós temos a possibilidade de cumprir. Se vai ficar num lugar que está aí sem sacerdote 2, 3 anos, isso hoje não é difícil, então não vai se acusar de 2, 3 anos sem confissão, porque ele estava impossibilitado, e Deus sabe disso e a Santa Igreja também. Mas a intenção da Santa Igreja é que nos confessemos com frequência. Aqui eu vou me deter um pouco, porque assim, a frequência se requer com mais regularidade do que uma vez a cada ano. Mas temos que ter cuidado com as nossas frequências, porque às vezes a gente fica com obsessão de confissão, hein? Porque assim, nós temos que nos confessar, e aqui não é só esperar ter pecado mortal, pelo amor de Deus. Não tendo pecado mortal, tendo pecados veniais, nós vamos à confissão porque é matéria suficiente para se confessar, hein? Precisa ter um pecado grave. Mas às vezes cria-se esse bom costume de se confessar frequente, mas feito do modo errado. Por quê? Porque as confissões não são preparadas, se confessam às pressas, e tem lugares, principalmente as organizações tradicionais, que tem 2, 3 padres. Aí um reza a missa, 2, 3 fica lá atrás confessando, e tem pessoas, eu sei porque eu saí de um desses lugares, tem pessoas que vão à missa todos os domingos, mas sabe quantos domingos fazem que não assiste missa inteira? Os tantos que elas vão nesses lugares, porque ficam numa fila interminável de confissão, aí tem a sorte de confessar ali, enquanto o outro está dando a comunhão e sai correndo para comungar. Não assistiu missa, não ouviu o sermão porque estava atento à fila. E depois, já é o final da missa, eles vão correndo lá para fora conversar. Este é o Santo Domingo tradicional. Aí os senhores vão falar que foi o Vaticano II que fez isso. Não, senhores. São as mazelas das falsas soluções tradicionais, hein? Eu sei, é assim. Assim que, graças a Deus, aqui só tem um padre, assim que não dá para me bilocar. As pílulas do Padre Pio eu não sei onde estão e nem quero saber. Então tem que se confessar antes da missa, hein? E depois, os que não conseguirem se confessam depois. Mas você vê que, tendo muito, a gente inventa uma mazela para estragar os recursos que Deus nos deu para nos enriquecer. O ser humano, isso é o liberalismo, hein? É uma desgraça isso. Então é assim, não é para ter essa obsessão de confissão. Isso está errado. Porque às vezes é só uma massagem na consciência, porque na segunda-feira se entrega novamente ao pecado. Temos nossas fragilidades, Deus sabe o que é fragilidade, o que é malícia, o que é hábito, o que é combate, o que é derrota, o que é vitória, tudo Deus sabe. Isso é isso que importa. Mas agora é assim, nós temos que preparar nossas confissões, nós temos que nos confessar como a igreja ensinou, vamos ver mais uma vez quando chegarmos no sacramento da confissão, exame de consciência, propósito em pecar, dor do pecado, acusação e satisfação, que é cumprir a penitência, e fazer isso com clareza, brevidade, sem dar volta, sem contar histórias, que tudo isso é desnecessário, só constrange a consciência, e desculpa também, né, com histórias a gente vai diluindo a gravidade das coisas, e umas confissões frequentes, bem feitas, é um grande meio de vencer o pecado. É verdade que o pecado venial tem água benta, o pão bento, os óleos bento, o sinal da Santa Cruz, vários sacramentais que apagam. Mas quem dá a vitória sobre o pecado é o sacramento da confissão. Por isso é santo e salutar se confessar os pecados veniais, sim, senhores. Não impedem de comungarem os veniais. Os mortais, sim. Agora, podemos, mesmo com água benta, com conflito da missa, os golpes no peito, né? Minha culpa, minha culpa, minha culpa, que isso também perdoa, minha máxima culpa, isso perdoa os pecados também veniais, mas à margem disso eu posso me confessar, e devo, porque dá graça de vencer o pecado. Uma coisa é apagá-los, e outra coisa é derrotá-los, né? Sair vitorioso, e é o sacramento da confissão. Então é muito importante que cada um tenha segundo as suas necessidades espirituais, determina isso. Normalmente a gente faz uma vez por mês, que é a visita do padre, mas tem gente que prefere deixar a cada 2, 3 meses.
Eu penso que para uma vida espiritual fervorosa, uma vez por mês é muito bem. Ou um mês sim, um mês não. Já é demais. Mas uma vez por mês, uma confissão bem feita é de grande importância. Mas então, a intenção da igreja é que nos confessemos mais. Por isso ela deixa, se passar um ano sem confissão, peca. Nos obriga pelo menos. Tem muitos padres aí, hein, que às vezes vão expulsar certos penitentes do confessionário dizendo, quanto tempo você confessa? Uma semana. Mas de novo aqui, ademais, se ele não quer ouvir confissões frequentes, ele não se sente ali, né? É a primeira coisa. E segundo, nada impede de ouvir uma vez por semana as confissões. Um leigo pode confessar uma vez por semana. Não é um abuso, não, senhores. E se houver abuso, é só... O abuso não tira o uso. É só tirar o abuso e usar... E se valer melhor bem do sacramento semanalmente. Mais uma vez por mês, me parece que está bem. Aí depois cada um segundo suas necessidades pessoais. Porque diz a igreja que nos confessemos ao menos uma vez cada ano. 488, né? A igreja diz ao menos para dar a conhecer o seu desejo e que nos aproximemos desse sacramento com mais frequência. É o que acabamos de ver. 486. É, pois, útil confessar-nos com frequência? Sim. É muito útil confessar-nos com frequência, sobretudo porque é difícil que se confesse bem e se conserve isento de pecado mortal quem se confessa raras vezes. Isso é verdade. Porque é assim, é a triste história da ruína do pecador, hein? Todos nós, debaixo do sol, filhos de Adão e Eva. O apego ao pecado venial. Como, graças a entender mal o catecismo, a gente fala assim, o pecado venial não vai para o inferno. E é verdade. O pecado mortal nos leva para o inferno. Então o que acontece? No melhor dos casos, a gente combate os mortais e a gente cria um monte de monstros veniais. Não vai para o inferno mesmo. Aí o que vai acontecer? Santo Afonso, nosso amigo, hein? Vai explicar o quê? Que os pecados veniais cultivados preparam um caminho para os pecados mortais. Nós não nos lembramos desse detalhe. Por isso a ruína do pecador. Não estou em pecado mortal, espero não estar, bendito seja Deus. Mas tem um monte de veniais cultivados, deliberadamente cometidos, e os chamados de estimação, ou seja, são tratados não como um poodle, hein? São tratados com afeto, amamos os nossos pecadinhos. Então, eles são veniais, pode ser 3 milhões de pecados veniais, serão 3 milhões de pecados veniais. Eles não viram mortais pela quantidade, mas eles vão minando a nossa alma. É igual ter 3 milhões de infiltração num teto. Quem disse que não vai cair? Que o diga aqui, o senhor. Vai cair sim, senhor, questão de tempo. Então, uma alma com um monte de pecadinhos veniais, ela só uma questão de tempo, ela está caminhando em 300 milhões de cascas de banana ao solo. Para ela cair é questão de tempo, ela escorregar e se quebrar e cair no abismo do inferno, pecado mortal. Então o que acontece? Quem se confessa pouco não vai ter só os seus veniais cultivados, porque quem se confessa muito normalmente tem os seus veniais cultivados, hein? Já é outro drama. Mas vamos agravar isso, porque tendo muitos veniais cultivados e se confessando pouco, vai ter mortais queridos e mantidos na alma. Por isso a confissão frequente, feita como Deus manda, vai fazendo com que a nossa vontade, que está inclinada para o mal, se extraia do nosso coração esse afeto ao pecado. E vai começar pelo horror do mortal até abominar o pecado venial. E aí começa a grande meta católica, que é a perfeição cristã. Mas então, por isso a Santa Igreja quer que tenhamos confissões frequentes bem feitas e mostra a utilidade. Por quê? Porque ela vai fazer com que a vontade do homem se converta a Deus. Não? É o que está escrito em 1 São João. Se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar
de toda maldade. Então é no sacramento da confissão que Deus nos purifica. O que é purificar? É deixar limpo. Então a vontade do homem perversa, imunda, fica o quê? Livre da perversidade e purificada, amando a Deus. É o poder do sacramento da confissão, hein? Uma graça própria desse sacramento. 487. Satisfaz este segundo preceito com uma confissão sacrílega? Quem fizer uma confissão sacrílega não satisfará o segundo preceito da Santa Igreja, porque a intenção da Igreja é que se receba esse sacramento para a nossa santificação. Ou seja, um exemplo, vamos supor uma pessoa que se confesse uma vez por ano, porque ela quer cumprir a risca mal entendido o catecismo e fala, a igreja manda uma vez por ano, eu só vou uma vez por ano. Isso é um absurdo, tem quem faça isso. Mas dada a quantidade de pecados que se pode juntar no ano, porque vamos lá, a Sagrada Escritura diz que o justo peca 7 vezes por dia. O justo. Então vamos pegar 365 dias do ano vezes 7. Então nós temos uma confissão que vai durar 8 horas. Dada esta quantidade, porque é um justo, supostamente, que vai vir se confessar uma vez por ano, ele vai resolver fazer um resumo da sua confissão. E vai falar, eu vou contar uns e outros não. E não contando graves, o que ele vai fazer? Uma confissão sacrílega, porque ele está omitindo pecados, mas fala, a igreja manda me confessar, me confessei. Então, esta é a pergunta. Esta confissão de pecados omitidos, escondidos, cumpre o preceito da igreja? De modo algum. Por quê? Porque a intenção da igreja é que nos tirar do pecado e nos dar a graça. E uma confissão com pecados escondidos ou parcelados em 3, 4 vezes, hein? Isso não existe em confissão, hein? Tem que ser tudo de uma vez, do que nos lembramos. O que vai fazer? Vai fazer com que a nossa alma esteja em graça. E se for uma confissão mal feita, é um pecado a mais e não cumpre o preceito da Santa Igreja. Então nós vemos aqui a importância desse sacramento. É tão importante que, como nós havíamos visto em outra aula, por que foram dados os preceitos da Igreja? Eles foram dados para favorecer, facilitar o cumprimento da lei de Deus. E como a Santa Igreja é uma mãe, sabe que nós somos filhos rebeldes a Deus nosso Senhor, e a rebeldia a Deus se chama o quê? Pecado. Por isso ela vem com o sacramento que o próprio Deus instituiu, lá quando ele soprou sobre os seus discípulos, disse, recebei o Espírito Santo, de quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, de quem não perdoardes, eles serão retidos. Então, ao ter este poder de perdoar os pecados, nós temos que confessar nossos pecados, porque Deus não dá um poder inútil para os apóstolos. E sabendo que somos rebeldes, que vamos aí contra o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º mandamento, então para voltar na amizade a Deus, para voltar à submissão aos mandamentos, a igreja nos manda receber esse bendito sacramento pelo menos uma vez por ano, hein? Mas só que quanto mais, obviamente, quanto mais e feito bem, corretamente, será melhor para a nossa santificação. Então vamos ver agora o terceiro preceito da igreja, que nos manda, é questão 488, que nos manda a igreja com as palavras do terceiro preceito comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Com as palavras do terceiro preceito comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, a igreja obriga todos os cristãos que chegaram à idade do discernimento a receber todos os anos a Santíssima Eucaristia durante o tempo pascal, e é bom que seja na própria paróquia. Vamos lá, vamos com calma. Vocês não vão na paróquia comungar na Páscoa da Ressurreição. Às vezes vamos procurar lá e não vamos encontrar, normalmente. Vamos lá. Todos os que chegaram à idade do discernimento, lembre-se que para confessar precisamos chegar ao uso da razão. O uso da razão é saber o bem moral e o mal moral. Ou seja, o que é bem feito com peso moral, que agrada a Deus, e o mal moral, ou seja, ofende a Deus, pecado.
Agora, do discernimento é quase a mesma coisa, mas só que a criança tem que saber que aquele pão no ofertório, ou antes do ofertório, é um pão, e aquele vinho é um vinho, mas depois da consagração deixou de ser pão e é o corpo, sangue, alma e divindade do Nosso Senhor, e o vinho deixou de ser vinho, é sangue, corpo, alma e divindade do Nosso Senhor. E ela tem que acreditar, crer, com um modo infantil. Não precisa se um tratar de teologia, mas a fé basta. Então ela tem que assentir e estar convicta como uma criança. Isso é notório. E saber tratar com essa diferença e adorar a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Pois então, a partir desse momento, junto com a instrução do catecismo, ela está obrigada a comungar uma vez por ano. E qual o tempo? No período da Páscoa, que vai do 2 de... Vamos ver aqui, do 2 de fevereiro, o nosso catecismo está 16 de julho, mas as últimas mudanças, até Sua Santidade, que descansa em paz, Pio XII, estava a festa da Santíssima Trindade, se não me falhar a memória. Isso oscilava, hein? Mas vamos lá. Então, estamos obrigados, todos os cristãos que chegaram ao uso da idade do discernimento, a receber todos os anos a Santíssima Eucaristia durante o tempo da Páscoa. E aí aqui vai dizer que é bom que seja na própria paróquia. Vamos à estrutura que Deus estabeleceu pela Santa Igreja, que hoje está ocupada pelo modernismo. Então, antigamente, o que? Se confessava na paróquia, se batizava na paróquia, se casava na paróquia, se cumpria a missa, o preceito da missa dominical na missa paroquial, que normalmente era rezada pelo pároco. Mas dada a ocupação modernista, nós não vamos encontrar nem a missa paroquial, vai ter uma celebração da palavra. E não cumpre o preceito, hein? A igreja manda ouvir missa, não ouvir a vizinha pregando. Estupidez ainda, que é pior. Não cumpre. E a missa nova, nem falemos, porque entre nós isso já é entendido. E a paróquia nossa é nossa paróquia, sim senhores, mas está invadida. E quem vai à casa de Deus invadida e ocupada pelo inimigo falando e enganando as ovelhas? Então, mas se um dia o bom Deus, assim esperamos, com santa convicção, restabelecer a ordem, aí cada um de nós voltaremos às nossas paróquias, porque haverá um sacerdote católico, a missa católica, os sacramentos não envenenados de modernismos e mazelas, e aí cada um estará no lugar, do seu habitat natural. Enquanto isso, seguimos nas nossas catacumbas urbanas. Qual o tempo útil no Brasil para satisfazer o preceito da comunhão pascal? O tempo útil para satisfazer no Brasil o preceito da comunhão pascal vai do 2 de fevereiro, ou seja, a festa da purificação de Nossa Senhora, da apresentação do Menino Jesus no templo, ao dia 16 de julho, comemoração de Nossa Senhora do Carmo. Então, bom, foi abreviada a festa da Santíssima Trindade, o tempo oscilava. Em todo caso, é muito tempo para cumprir o preceito pascal, hein? Da confissão e da comunhão, assim que não cumpre somente quem realmente não puder, que é uma coisa muito difícil, e quem realmente se descuidar desse tempo. Somos obrigados a comungar em alguma outra ocasião fora do tempo pascal? Sim, nós somos obrigados a comungar também em perigo de morte. Isso é muito interessante, porque assim, a Santíssima Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade do Nosso Senhor, foi dada para um homem viador, ou seja, o homem que está indo da terra para a eternidade. Quando nós estamos no leito de morte, quando nós morremos direito, né? Hoje a gente vai morrer cheio de aparelhos, depois de meses lá inconsciente, mas antigamente se morria direito, ou seja, uma morte que estava todo mundo ao pé da cama, o vô já com seus 91 quebrados, ainda consciente, chamava o padre, fazia aquela sua última confissão ali no suor de morte, e aí recebia a sua extrema-unção, todo mundo chorando ali do lado da cama. Depois da extrema-unção recebia a sua última comunhão, que se chama viático, porque é a comunhão para a eternidade, né? E aí acendia a vela da Candelária ali na cabeceira da cama, colocava na mão dele até ele dar o último suspiro e se enterrava depois de 24 horas o vô, que morreu como um católico. Assim que se morria, hein? Belo, né? Até a morte era bela.
Hoje vai ter um monte de açougueiro perpetuando nossa vida para tirar mais dinheiro na UTI, com aparelhos. Não vão deixar o padre entrar. A gente não vai ter como se confessar porque por aparelho não dá para falar com ninguém. Vão estar lá um coma induzido. Aí só Deus e a Santíssima Virgem para ter piedade das nossas almas. Até a morte ficou feia no mundo atual. Mas então, tendo uma questão de vai fazer uma cirurgia delicada, às vezes não necessariamente vai morrer, mas é bom se confessar e receber a Santa Comunhão. Vai que? Não? Vai que morre. Pois é. Então é bom. Toda cirurgia é um perigo, hein? Até um parto, hein? Tá lá, então se confesse antes, comungue. Mal não faz. Só tem bem a fazer, e dos melhores. Então, há uma obrigação. É por quê? Porque sabendo que nós vamos morrer, quem sabendo que vai se deparar com Deus não se faz seu amigo nesta vida. E a comunhão é a maior intimidade com Deus que pode haver, hein? Não existe uma maior do que tê-lo dentro de nós e ser assimilado por Ele e se transformar em outro Cristo. É uma intimidade extrema, hein? Então suponho aqui o que? O amor a Deus e a seriedade para com a própria eternidade, e só Ele pode nos salvar assim que comungar, sim senhores. Em graça de Deus, obviamente. Por que se diz que devemos comungar ao menos pela Páscoa? Porque a Igreja deseja vivamente que não somente na Páscoa, mas com muita frequência nos aproximemos da Sagrada Comunhão, que é o alimento divino das nossas almas. Nosso Senhor disse, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. É uma permanência de Deus na alma. Obviamente, comunhão está de graça. Então a Santa Igreja quer que comunguemos com frequência. O permitido é uma vez por dia. Nem a mais, a menos pode, né? Não comungar todos os dias. Mas estamos obrigados a comungar em todas as missas? Não, senhores. Às vezes não é nem questão de pecado. Tem pessoas que têm missas mais frequentes e preferem se abster de comungar todas as missas que assistem. Nenhum pecado, é uma desfeita nacional. Nós estamos obrigados a adorar Cristo. Isso sempre. Agora, receber a Sagrada Comunhão, eu posso postergar para recebê-lo com mais fervor numa próxima comunhão. Tem que ter cuidado, hein? Porque às vezes fica nesse baixo preceito de recebê-lo melhor, aí vira um jansenista. Vai esperar se transformar num anjo para poder comungá-lo. Isso é um absurdo. Nós só vamos se transformar em almas cada vez mais fervorosas comungando, porque a comunhão acende o fogo das nossas almas do amor a Deus. Mas comungar por comungar, porque todo mundo está comungando, eu vou comungar para não pensar que eu estou em pecado, para pensar o que os outros pensam sempre é coisa ruim. Nunca vamos comungar pelo que os outros pensam, hein? Isso é uma estupidez. Agora, o ideal é ter uma piedade, confessado, preparou a comunhão, comungue. Faça a sua ação de graças e peça a graça de fazê-lo melhor na próxima. Para isso eu recomendo sempre a leitura do 4º livro da Imitação de Cristo, hein? Toda vez que a gente lê aquelas páginas, dá vontade de comungar mesmo. Esse autor é magnífico, não? Sua devoção a Nosso Senhor não é incrível. Santa Teresinha, em suas desolações, tinha um grande consolo nos evangelhos na imitação de Cristo. Então, tá com alguma tibieza referente à comunhão, por ser muito frequente, antes de comungar, pode ser durante a missa, leia e reflita um pouco essas páginas. Ou um livro que trate as obras de Beato Julião Aymar, que abunda, hein? Escreveu muito sobre o Santíssimo Sacramento, e isso ajuda a enfervorizar a alma, mas não se afastar de Nosso Senhor, baixo muito digno ninguém é. Isso é tão claro que antes de comungar dizemos 3 vezes, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. E aí nós dizemos isso e logo depois o que o corpo saindo e comungamos. Mas é verdade, digno ninguém é e ninguém vai ser digno. Única digna é Nossa Senhora, hein? O resto, nem os anjos são dignos. E nós muito menos. Mas se Ele se deu, é para ser consumido, comungado, e comunguemos então. 492. Satisfaz esse preceito com uma comunhão sacrílega? Quem fizer uma comunhão sacrílega não satisfaz o 3º preceito da Igreja, porque a intenção da Igreja é que se receba esse sacramento com
o fim para o qual foi instituído, isto é, para a nossa santificação. Então nós vimos que nem a confissão sacrílega se cumpre com o segundo mandamento da Santa Igreja, que é confessar-se ao menos uma vez cada ano, e nem a comunhão sacrílega satisfaz o terceiro, que é comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Então nenhum sacrilégio cumpre o preceito da Santa Igreja. E depois um pecado tremendo, hein? Comungar em pecado mortal, disse São Paulo lá, hein? Quem beber do cálice do Senhor indignamente se faz réu, ou seja, se faz e bebe a própria condenação. E São Francisco de Sales, se não me falhar a memória, vai dizer assim que, aí refere o sacerdote que celebra sacrilicamente, que nós não podemos ver no fundo do cálice assinada a nossa condenação com o sangue de Nosso Senhor. E é isso que acontece, quem celebra sacrilicamente. Mas também assina com o sangue de Nosso Senhor a própria condenação, quando aquele sangue foi dado para assinar a nossa redenção. Isso é um absurdo. Eu pego a redenção de Cristo e a converto pela perversidade do mau uso do sangue de Nosso Senhor em ocasião de condenação. É um pecado grave, hein? E por esses pecados e semelhantes, tanto no clero como nas almas fiéis, é a razão pela qual a missa Deus restringiu, para evitar tantos abusos, tantas profanações. E eu vou falar um pouco mais, não vamos chegar ao sacrilégio, mas as irreverências, hein? Por isso a nossa ação de graça, por isso a nossa genuflexão, quando nós temos o sacrário, são atos de adoração a Deus que devem ser feitos, porque assim não é a nossa alma. Nós somos católicos, graças a Deus, por isso o culto a Deus é interno e externo. E depois a nossa alma, quando não tem o culto externo, interiormente tampouco chega. Então vamos desprezando. E a bendita e a venerável e muito amada ação de graças é outro requisito para saborear, e é o que diz o Salmo, provar e ver quão suave é o Senhor. Porque se amamos a Deus como um gado, acabamos de o receber, a gente vai abraçá-lo e vamos dizer a Ele tudo que nós temos a dizer. É o momento dos momentos. Então aproveitar esse momento e fazer comunhões fervorosas, cada vez mais, para que Cristo, quanto mais amado, vai ficar mais perto dos seus amantes.